Olá, sou Arnaldo Luiz e hoje temos o prazer de discutir um assunto muito relevante para a nossa educação no estado de Pernambuco, né? É um assunto que mexe, que motiva e que está aí dentro das nossas escolas, que é sobre o novo ensino médio, né? Então, isso é um assunto que está em pauta, né? Nessa mudança, nesse currículo do novo ensino médio para as nossas escolas, né? Estou trazendo aqui coisas para discutir, questões, né, que serão abordadas com as nossas duas convidadas, né, professora Janine Fortunato, gerente-geral de Políticas Educacionais do Ensino Médio, especialista em formação de educadores na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, na rede estadual de Pernambuco. A professora Márcia Nogueira, gestora de uma escola de referência aqui nossa, da Grecia Recife Norte, que é o Cizenando Silveira, formada e graduada em Letras pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em leitura e produção textual pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, é um prazer estar recebendo vocês duas aqui, duas pessoas que entendem, que sabem, que estão trabalhando esse novo ensino médio com nossos estudantes. Né? É um prazer, professora Janine, iniciar sua fala, né? Para a gente começar. É um bate-papo, relaxa, tranquilo, a gente vai falando e a gente vai tentando diminuir um pouco, né? Fazer com que o outro lado possa entender como é que funciona esse novo ensino médio dentro das nossas escolas, dentro da nossa rede. Professora Janine, seus agradecimentos, sua fala inicial. Primeiro, obrigada pela oportunidade, né, de estar conversando sobre esse tema que é tão atual, tão polêmico, né, e tão necessário para a nossa educação, sobretudo para o nosso ensino médio. Né? Ainda bem que a gente tem uma professora aqui que é gestora, é professora, está gestora, assim como eu, né? Sou professora e estou gestora também, né? Da Gerência Geral de Políticas Educacionais do Ensino Médio, na Secretaria de Educação, na Secretaria Executiva de Ensino Médio Profissional. E é importante a gente ter esses momentos de debate aqui, né? Junto com quem vê tudo isso acontecer no chão da escola, né? E a gente, do ponto de vista da gestão, de um ponto de vista diferente também, e trazer para a sociedade, né? Eu acho que é um importante canal de comunicação, um importante veículo para a gente trazer esse debate junto à sociedade também, com relação à rede estadual de Pernambuco. Professora Márcia, nossa gestora da Escola de Referência em Ensino Médio Cizenando Silveira. Prazer estar aqui com vocês, para a gente dividir um pouquinho do nosso dia a dia, da experiência enquanto gestora de uma escola integral, tão importância para a sociedade pernambucana, né? Conhecida como Instituto IEP, né? O pessoal não fala Cizenando Silveira, fala IEP ainda, uma escola criada na década de 60 e que está no coração do Recife, né? Escola que tem hoje 700 estudantes e que a gente está vivenciando aí esse momento tão importante de mudança para a educação pernambucana. Então, vamos lá. Primeira pergunta para a professora Janine. Professora Janine, né, como poderia nos explicar o que é o novo ensino médio, né, e quais são as suas principais características dentro das nossas escolas do estado de Pernambuco? Certo. A gente tem o novo ensino médio vem sendo discutido há bastante tempo, né? 20, 30 anos que a gente vem num cenário mais amplo nacionalmente, a gente vê essa discussão sobre a necessidade de mudança no ensino médio, né? Mas em 2017, a gente teve uma lei, que é a Lei 13.415 de 2017, que anuncia que o ensino médio precisa ser diferente, e ele precisa ser diferente sob dois aspectos. Um aspecto da arquitetura curricular, como a gente chama, que tem a ver com carga horária, com forma de organização, e uma mudança do ponto de vista curricular, né? Então, de flexibilização curricular. Então, traz isso na formação geral básica, nos itinerários formativos e do ponto de vista da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, uma série de competências e habilidades que o estudante precisa desenvolver com base nesse documento, né? Então, todos os estados precisaram se ajustar a essa lei, tiveram prazo de 5 anos para se ajustar a essa lei, que traz 60% da carga horária. Isso quando a gente fala numa escola de turno único, né? Quando a gente fala de uma escola que tem só um turno, que é o mínimo
que as redes podem ofertar, né, para a sociedade. Então, a gente tem 60% dessa carga horária dirigida para a formação geral básica, aquilo que é comum para todo mundo, que são aqueles componentes curriculares tradicionais: português, matemática, educação física, arte, história, geografia, química, física, biologia, sociologia, filosofia. Então, a gente tem esses componentes integrando aí a formação geral básica, organizados por área de conhecimento. E quando a gente vai para os outros 40% do currículo, a gente tem os itinerários formativos, que é o que chama de parte flexível do currículo, que é quando os estados eles vão ter nesse espaço a liberdade de organizar com base nas áreas de conhecimento, aprofundando os conteúdos e aprofundando aqueles temas que já foram abordados na formação geral básica de uma maneira diferente, metodologicamente tratados de uma forma onde possa se contemplar a investigação científica, os processos criativos, a mediação sociocultural, né, também o empreendedorismo, tudo isso articulado ao currículo e também relacionado aos temas transversais que as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio também trazem dentro do seu escopo, né? Então, o grande diferencial, né, do novo ensino médio é essa forma de apresentação do currículo dividida em duas partes, que seria a formação geral básica e os itinerários formativos, trazendo essa relação de aprofundamento e de forma diferente de se abordar esses conteúdos que já estão presentes no currículo que a gente já conhecia, só que sendo abordados de uma maneira integrada, interdisciplinar, né, de uma maneira diferente, também trazendo possibilidade de eletivas, né, de discussão sobre projeto de vida, permeando aí todo o currículo. Nesse formato, né, do novo ensino médio, as escolas aceitaram, né, foi bem aceita essa mudança na base curricular, segundo a BNCC, né, que fez essa promoção. Como é que Pernambuco trabalhou, né, com as escolas? Depois a professora Márcia vai falar para a gente como é que Pernambuco trabalhou com os gestores escolares essa mudança, fazer com que os nossos professores passassem a entender e passassem a querer executar esse novo ensino médio. O currículo ele precisou ser ajustado, né? Então a gente tinha uns parâmetros curriculares que foram organizados aqui no estado, né, em 2012, com o movimento que a lei determinou, que deu ciência, cumpra-se, né? Aquele cumpra-se. Então, o movimento que a gente precisou fazer para cumprir a legislação, esse currículo ele precisou ser reorganizado com base na BNCC. Então, esse aqui foi o produto, né? Currículo de Pernambuco. Todas as escolas têm. E quando a gente vai nas últimas páginas, a gente tem algumas centenas de nomes. Essas centenas de nomes são de professores, de representações da sociedade civil, de universidade, né, de gestores de escola, de gestores das regionais, né, de equipes técnicas de regional. Então, com o exercício de leitura da BNCC, adaptando a nossa realidade, ao nosso contexto, com o que a gente tinha de referência também nos parâmetros, a gente construiu esse outro documento, né? Então, foi um ano que a gente teve de intensos debates, né? Foi exatamente no ano da pandemia que a gente começou a fazer isso. Então, em 2020, foi a pandemia chegando e a gente fazendo os seminários remotos, né? Aprendendo a lidar com tecnologia, também apelando, né, para esse recurso, para a gente conseguir fazer uso desse espaço que a gente conseguia ter naquele momento, que era do espaço virtual, né, como um espaço que a gente pudesse garantir a democracia na construção desse documento, né? Então, é um documento que ele traz aproximações com que a rede já vinha trabalhando, né, por conta dos parâmetros, por conta também dessa participação, e a gente tem essa contextualidade presente aqui no nosso currículo. Agora, a gente sabe que tudo que é novo, a gente demanda de uma série de movimentos, de conversas, de escutas, né, de persistentes chegadas junto ao professor, né, de formação continuada. E a gente sabe que esse movimento, ele ainda, a gente não pode dizer que tem esse movimento completamente pacífico, não. Né? A gente pode dizer que a gente tem melhorado a cada ano, a gente ainda não cumpriu nem o primeiro ciclo de implementação. Então, a gente começou com o primeiro ano, no ano de 2022, só com os primeiros anos, vivenciando esse novo currículo. No ano de 2023, foram os primeiros e segundos anos.
Agora, em 2024, é que a gente tem primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio vivenciando o currículo para a gente fechar esse ciclo, né? A gente encontra já sinalizações de que a gente precisa revisar algumas situações, que a gente reconhece que a comunicação ainda é um lugar onde a gente precisa investir, ainda é um tema que a gente precisa investir muito para melhorar na comunicação com a rede, para fazer entender que esse currículo ele existe, que ele não foi tirado da cabeça de Janine, que não foi tirado da cabeça de Arnaldo, nem da cabeça do secretário da Educação, foi tirado de um movimento de debate mesmo, né, em torno de uma orientação nacional, a partir de uma orientação nacional, mas que tentou trazer dentro dessa contextualização do que é da gente. Um documento criado, né, com várias mãos, né? Isso que é importante. Obrigado, Janine. Vou fazer uma pergunta agora à professora Márcia. Professora Márcia, você poderia falar um pouco sobre educação integral? Como é que a senhora vê, enquanto gestora de uma escola integral, essa mudança, né, no currículo? O que foi que aconteceu? Como foi que a escola recebeu tudo isso? Primeiramente, a gente precisa definir a questão do integral, porque muito quando a gente fala integral, entende-se apenas em tempo integral, né? A escola é em tempo integral, porque o estudante passa praticamente o dia inteiro na escola, mas é integral principalmente porque ele leva em consideração todas as dimensões do ser humano. O ser não é só intelecto, não é só cognitivo, né? Ele é muito mais do que isso. Então, ele precisa ser compreendido como um ser que precisa ser observado no seu lado social, no seu lado humano, no seu lado espiritual, como é que ele está, de que forma ele está, para poder compreender e aprender. O novo ensino médio, ele chegou assim de forma bem positiva, porque levando em consideração as premissas da educação integral, que a gente precisa entender o ser humano na sua completude, né? O estudante, ao chegar no ensino médio, nas escolas integrais, ele já tem um diferencial, porque na entrevista que fazemos com ele, no ato da matrícula, ele já diz que gosta mais de um itinerário, que gosta mais de uma disciplina, né, como eles chamam, que gosta mais de matemática, ou se gosta mais de português, e aí a gente pode direcionar o estudante a uma turma que vai trabalhar mais aquela área de conhecimento. Não acontecia isso antes, né? Nem todo mundo gosta tanto de química, tanto de física, tanto de matemática. E por que eu tenho que estudar tanta química, tanta física, tanta matemática, se eu posso ser direcionado àquilo que me faz melhor, né? E antes da gente implantar, as escolas foram indagadas para que estudasse sua comunidade e procurasse colocar itinerários formativos que parecessem mais com sua comunidade. No Cisenando, por exemplo, nós oferecemos 4 trilhas. Uma de comunicação e linguagem, uma na área de humanas, né, protagonismo, juventude, uma de meio ambiente e uma de soluções ótimas, que vai entrar mais a parte das exatas. Uhum. E daí, então, o estudante, ele já, desde o primeiro ano, ele vai ser direcionado àquela área de conhecimento que ele mais se identifica, né, que ele tem mais prazer, digamos assim, em estudar. Também não significa dizer que quando ele chega no segundo ano, ele não possa mudar de opinião. Ele pode sim. E aí, como eu falei, o novo ensino médio entrou de uma forma bem positiva para as escolas integrais. Mas, assim, o grande discurso, né, enquanto eu estava na gestão de uma escola presencial, era que o estudante ele escolheria o que é que ele queria estudar, né? Isso foi o que corria dentro das escolas, o que a sociedade, né, passava para os estudantes. Eu vou ser aluno do primeiro ano, eu vou querer fazer medicina, eu quero fazer o Enem para fazer medicina, então eu só vou estudar as disciplinas de saúde, da área de saúde e tal. Assim, esse discurso foi dito foi massificado na sociedade, em que os estudantes que estavam entrando no novo ensino médio, né, no primeiro ano, eles já tinham a cabeça, eu não vou querer nem saber de matemática, eu odeio física e tal. Então, a grande preocupação era como fazer com que esse estudante não levasse para dentro da escola esse pensamento. Como foi que vocês fizeram? Na verdade, no primeiro ano não existe uma separação. Independente das trilhas, eles vão trabalhar
todos as mesmas. Mas o discurso que foi dado pela sociedade seria esse para eles. Então, eles já estavam pensando que ia entrar no primeiro ano com esse pensamento, né? Mas não é bem assim na prática. No primeiro ano, a gente precisa mostrar para eles. A gente já faz essa separação por uma questão de afinidade. Porque se fosse fazer isso somente no segundo ano, ele tem mais afinidade com aquele coleguinha lá daquela sala e não ia querer trocar de sala depois para ficar com outro grupo, né? A gente sabe que é um momento da vida em que as relações interpessoais são muito importantes e existe muita afinidade. E aí eu sou do primeiro A este ano e no ano que vem eu vou ter que mudar, vou ter que ir para outra sala. Não iam querer. Por isso que a gente já faz a separação desde o início. Mas, de fato, a gente só tem uma mudança da base curricular comum e nos itinerários no segundo ano. Sim. A partir do segundo ano é que a gente já vai ter umas trilhas voltadas para aquela área de conhecimento de maior afinidade do estudante. E a gente explica bem direitinho, bem certinho no ato da matrícula, para que eles não tenham nenhuma dúvida. Eu vou falar por experiência dentro das escolas técnicas estaduais. O estudante ele entra no primeiro ano, né, com toda essa gama, ele não vê nada da base do curso técnico na qual ele fez a seleção para ser inserido na escola. No segundo ano, ele só vai ver 30% do curso técnico na qual ele foi inserido, e só no terceiro ano é que ele vai ver 70%. Então, há uma desmotivação para os estudantes que querem fazer TI, que querem fazer o curso das nossas escolas, porque ele só vai ver isso no terceiro ano. Então, no primeiro e no segundo, ele tem uma maior massificação na base comum, né, digamos assim, e a base técnica ele não vê nada no primeiro, no segundo ano bem pouca coisa, só no terceiro ano que eles dizem, quando eu tenho que estar mais preparado para o Enem no terceiro, eu não vejo quase nada da base comum e vejo tudo da base técnica. Então, é essa discordância que existe dentro das escolas técnicas. Por isso que eu queria saber da professora Janine, como é que a secretaria entende e vê essa problemática dentro das escolas técnicas? Isso, é um daqueles pontos que eu disse, tem alguns pontos que a gente já vê, Sim. que a gente vai precisar ajustar, né, e tem outros que e outro ponto é a comunicação, né? Então, esse é um dos pontos, né? Esse é um dos cenários que a gente já visualiza, né? Outro cenário que a gente já visualiza é o número de eletivas, né? Que a gente tem no terceiro ano. Então, a experiência foi apresentando para a gente sinalizações. Como eu falei, a gente está agora no terceiro ano de implementação. Então, esses 2 primeiros anos, eles foi um tempo importante para que pudesse sinalizar para a gente já algumas situações e que a gente foi colocando marcadores, né? Então, a gente tem os marcadores, a gente vai sinalizando os pontos que a gente já sabe que a gente vai precisar ajustar, o que a gente consegue fazer enquanto ajuste de percurso, durante o percurso a gente vai fazendo, outros que a gente não consegue, a gente vai ajustando a médio prazo, né? É importante trazer para aqui também que a gente tem, no cenário atual, um novíssimo ensino médio, né, sendo discutido nacionalmente. Então, ano passado, esse debate ele foi bem... Na verdade, no período eleitoral, esse debate foi bem acalorado, né? Então, ano passado, foi sinalizado pela Câmara dos Deputados e também pelo MEC, né, um movimento que seria importante de ser feito de revisão desse currículo. Alguns até pediam revogação, né, do novo ensino médio. Então, houve uma série de discussões do campo no Legislativo e no Executivo ano passado. Hoje, já houve um entendimento entre a Câmara de Deputados e o Ministério da Educação, que mandaram um projeto de lei para o Senado. Esse projeto está sendo discutido lá nesse campo, e a gente está na expectativa da votação desse projeto de lei que altera a LDB e que altera o novo ensino médio, que a gente está chamando de novíssimo. Daqui a pouco a gente vai ter o novíssimo ensino médio aqui, que a gente tem alguns cenários possíveis de ajuste, né, aproveitar esse movimento que a gente está vendo nacionalmente acontecer e que daqui a pouco vai estar chegando na nossa mesa, rede. Na nossa rede, né? Bom, e aí a pergunta que eu ia fazer agora seria justamente isso. Quais seriam, né, as flexibilizações, os itinerários formativos, quais seriam as mudanças, né, bem claras de acordo com o nosso novo ensino médio,
né? E aí a senhora respondeu, se a senhora puder acrescentar mais, quais seriam realmente esses componentes curriculares, quais seriam essas áreas de conhecimento que vão sofrer essas alterações? A gente tem no cenário nacional, né, o que vem se discutindo é sobretudo a questão da carga horária, que a gente, na Lei 13.415, né, quando traz a formação geral básica para 1.800 horas enquanto ensino médio de uma maneira geral, né? Então a gente passa de 2.400 horas para 3.000 horas, considerando toda a etapa, né, os 3 anos de ensino, enquanto carga horária mínima, a gente tem nas escolas integrais, por exemplo, 4.500 horas aula, né? A gente tem 5.400 horas relógio, assim como nas escolas técnicas, então é muito mais que o mínimo. Para essas escolas a gente tem um cenário diferente. Mas para a maioria das escolas do Brasil a gente tem 3.000 horas como referência, e a legislação nacional ela traz essa como referência para todas as contas, né? Então é um mínimo, né? Então dentro desse mínimo 3.000 horas, 60%, 1.800 horas de formação geral básica, até 1.800 horas, e no itinerário formativo, no mínimo 1.200 horas. Aí é quando a gente chega nas escolas técnicas, na escola integral, esse a mais. Então a gente sai num cenário anterior a 2017, de 2.400 horas etapa ensino médio, para 3.000 horas etapa ensino médio, só que tem uma diferença. Antes era 2.400 horas só de formação geral básica. Só de formação geral básica. Agora, a partir da lei de 17, a gente tem 1.800 horas. Então, diminuiu 600 horas de formação geral básica para que pudesse haver 600 horas, essas 600 horas elas fossem para parto flexível. E o que foi acrescido também foi parto flexível. Então, a gente tem 1.800 e 600. 1.800 1.200, perdão. 1.200. A gente tem 1.200 de itinerário e 1.800 de formação geral básica. Então, a mudança que está sendo proposta nesse momento, né, a partir desse PL que foi enviado para o Senado, pode ser que haja outras mudanças, a gente não sabe ainda, mas é que haja justamente o retorno dessas 2.400 horas para a formação geral básica. Então, esse é um dos pontos, além de outros que existem no detalhamento do projeto de lei, né? Então, esse é um cenário que a gente ainda está na expectativa, né? Não sabemos se isso vai se concretizar, e também na organização dos itinerários formativos, quais são as flexibilizações? Será que eles vão trazer alguns outros elementos para a gente considerar? Né? Então, a gente ainda está nesse aguardo. Professora Márcia, né, como é que a senhora, enquanto gestora, se a senhora pode compartilhar conosco algumas das experiências, né, dentro das escolas integrais, dentro da sua escola na EREM, Cizenano de Silveira, como seria esse contexto de desafios da educação em tempo integral, fazer com que os professores entendessem esse novo ensino médio, né, para que os nossos estudantes também. Bom, me conta um pouco desse desafio diário na escola, como foi que a senhora trabalhou? Na escola integral, de 45 horas, a gente já tinha bastante coisa que vinha funcionando, né? Por exemplo, a implantação de itinerários como as eletivas, protagonismo, já funcionava também, digamos que nas escolas integrais já tinha muita coisa do novo ensino médio, né? E a gente fazer essa mudança, né, essa transição, no primeiro e segundo ano, principalmente, a gente não sofreu muito, não. Né? Houve uma implantação tranquila. Como eu falei, no primeiro ano não há praticamente itinerários que tragam muita diferença. Né? A gente tem a base curricular comum de forma bem superior. No segundo ano, existe já uma mudança bem mais acentuada, onde os estudantes, por exemplo, escolhem 4 disciplinas eletivas. E aí tem um lado bom, né, que movimenta bastante a escola. O estudante ele vai escolher aquilo que ele vai trabalhar, que ele vai gostar. E essas eletivas a gente tem desde línguas, esportes, xadrez, origami, enfim, ele vai escolher aquilo que ele gosta de fazer. O rolê, né? O rolê é sucesso, viu? Rolê pelo Recife, onde o professor ele busca os pontos históricos, museus, praças, e os meninos vão a lugares que eles passavam
em ônibus, passavam com famílias, mas nunca pararam para entender sobre a história daquele lugar, por exemplo. E isso agrega muitos valores ao estudo, né? Ele passa a ter um sentimento de pertencimento maior à escola, maior à cidade, maior ao estado que ele vive. Né? Isso é muito válido, né? Quando a gente consegue despertar nos nossos estudantes, nos nossos jovens, esse sentimento de pertencimento. A gente vai dar um intervalo do papo com o gestor, a gente vai tomar uma água, tomar um café, daqui a 10 ou 15 minutos a gente está voltando. Ok. Já é.